Queridos amigos, queridas amigas, a nossa cordial saudações, a nossa cordial saudação a todos os corações amigos que mais uma vez se encontram na nossa companhia nesse momento em que nos reunimos para mais uma vez conversarmos acerca da beleza do Evangelho do Cristo, à luz do ensino dos Espíritos. Vamos então silenciar os nossos corações, acalmar a nossa mente, silenciar preocupações e devaneios do dia, e vamos buscar a nossa sintonia com os espíritos amigos das equipes de luz, de paz e amor, que nós possamos ser inspirados, sermos envolvidos nessa vibração amorosa que nos pacifica, que possamos, ao longo desses momentos que passaremos juntos em companhia, sermos inspirados e despertados para a compreensão melhor do Evangelho de Cristo, redivivo pelo ensino dos Espíritos superiores. Que os Espíritos amigos, que o Mestre Jesus, possam permanecer conosco ao longo do nosso encontro. Que assim seja. Queridos amigos, nós trazemos ao estudo a questão da vigilância, a lição da vigilância, sob o ponto de vista espírita, do ponto de vista evangélico. É muito importante e nos traz grande alegria podermos nos reunir para tratar desse que é um dos temas mais belos, eu acho, e ao mesmo tempo um dos convites mais desafiadores que o Cristo nos fez, que é o convite à vigilância, ao vigiar e orar. Nós vamos, de início, recordar das palavras do Cristo lá de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, em que Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronta, mas a carne é fraca. Nós vamos recordar dessa passagem que Jesus estava às vésperas do Calvário e ele mais uma vez nos recomendava aqui a importância de nos mantermos vigilantes e da importância desta vigilância ser ligada, congregada à questão da oração. Ele, de uma certa maneira, repassava, recordava essa recomendação para aqueles que ali estavam, mas também nos mostrava que, diante do grande desafio do que ele iria ingressar dali a momentos, que ele próprio estava testemunhando a importância da vigilância. Então, que o Cristo possa nos inspirar e nos auxiliar para que a gente consiga compreender um pouco melhor essa recomendação tão importante que o Mestre nos traz. Quando a gente fala em vigiar, né, aí no mundo, aí fora, a gente vai recordar, vai nos virar a mente, né, a imagem de alguém que está cuidando, que está observando com atenção, no sentido de cuidado,
alguma coisa, normalmente alguma coisa material, né? Está vigiando uma porta, vigiando um determinado local, vigiando uma determinada conduta, uma determinada pessoa. Mas o sentido que o Cristo nos traz para a questão da vigilância, ela tem uma profundidade, tem uma conotação espiritual. Ela guarda essa mesma questão da atenção, de estar observando, de estar cuidando, de estar vigiando, enfim, não algo material. É antes um olhar que nós fazemos com os nossos olhos espirituais para dentro de nós próprios. É um mergulho interior. Quando falamos de vigilância, portanto, na recomendação do Cristo, não é uma vigilância externa. Apesar de que nós gostamos muitas vezes de vigiar a conduta do outro, vigiar se o fulano não está fazendo alguma coisa errada, vigiar que fulano, beltrano façam isso ou aquilo, para depois a gente possa comentar, repreender ou julgar as pessoas. Quando Cristo nos fala da vigilância, pelo contrário, ele nos recomenda que nós observemos a nós próprios numa dimensão espiritual. Ele nos pede para que olhemos para o nosso próprio espírito, para a nossa própria alma, e vigiemos, então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, e também aquilo que decorre a partir dos nossos pensamentos, emoções, cogitações, que são as nossas palavras e os nossos atos, as nossas ações. E por que isso é tão importante, essa vigilância? Porque, vamos trazer várias razões, mas principalmente porque nós somos espíritos imperfeitos num processo de perfectibilização. A nossa jornada é, nesse planeta de provas e expiações, um processo de reconstrução, um processo de burilamento. Então, essa vigilância é, de uma certa maneira, uma vigilância da nossa imperfeição. É uma vigilância do nosso eu antigo que ainda caminha conosco. É aquele ser ainda pendente de evolução, que precisa ser vigiado, porque muitas vezes, diante de fatos e circunstâncias da vida, a nossa primeira reação é uma reação negativa. Quando alguém nos ofende, ou quando alguém nos faz alguma coisa, nós que fazemos, cumprimos a nossa tarefa do autoexame, do conhece-te a ti mesmo, nós sabemos que muitas e muitas vezes, quando provocados diante dos desafios do mundo ou pela ação de outras pessoas, a nossa primeira reação, o impulso que salta na frente, é a do homem velho, é da criatura imperfeita que ainda está num processo de evolução, tentando melhorar-se, tentando crescer, e muitas vezes, e isso nós já conversamos em outras ocasiões, é necessário que o homem novo que pretendamos ser, e aqui falo, do espírito, processo nosso de evolução, é preciso que a nossa razão, comprometida com a nossa evolução e o nosso melhoramento, ela salte à frente e modere, acalme, silencie o espírito antigo ainda imperfeito. Mas para que isso seja feito
para que essa tarefa de eu silenciar a ofensa, de eu silenciar a palavra inferior, de eu desistir ou sustar algum ato do qual eu vou me arrepender no futuro, para que isso seja feito de uma maneira racional, é importante que eu esteja vigilante. É importante que eu consiga, às vezes, nesse milésimo de segundo entre o eu antigo que em mim grita e a minha resposta, nesse milissegundo que exista entre um e outro, a vigilância constante, ela é essencial justamente para que eu consiga fazer o crivo. E eu chegar à conclusão que eu não quero praticar aquilo, dizer aquilo, porque aquilo vai me comprometer. Aquilo vai ter consequências negativas. Então, a importância da vigilância, ela se dá também porque nós, no nosso processo encarnatório de evolução, a nossa encarnação, ela é feita de escolhas. Escolhas que trazem consequências. Né? A semeadura é livre. Eu semear, eu escolher as sementes que eu quero semear, é livre. Mas uma vez plantadas as sementes, não há liberdade em escolher os frutos que daí decorrerão. A colheita será obrigatória. Então, se a nossa vida é feita de escolhas, nós vamos também entender que cada pensamento nosso que nós alimentamos, cada palavra que talvez esse pensamento dá origem e que nós materializamos no mundo, e que um pensamento concretizado em uma ação, em uma conduta perante os nossos irmãos, sejam eles amigos ou inimigos, é uma escolha que estamos fazendo. E como escolha que é, produz consequências que eventualmente poderão nos comprometer em nosso processo de evolução de maneira, por vezes, bastante gravosa. Ao mesmo tempo em que, se a minha vigilância interior a pensamentos, sentimentos, atos e palavras for perene, constante, certamente eu conseguirei evitar que más escolhas sejam feitas e eu as substitua por escolhas boas, por escolhas que redundem na prática do bem, na caridade espiritual, na caridade material, e que consigam fazer com que aquele processo que talvez fosse representar um estacionar na minha evolução ou até um agravamento dos meus compromissos, que aquilo eventualmente possa, inclusive, se transformar em um ato de caridade que me facilite ou me melhore o processo de evolução. Então, nós precisamos ter presente a importância de vigiarmos pensamentos, emoções e atos que decorrem deles. Porque aqui nós vamos recordar a velha lição que a gente sempre traz, da palavra do irmão Matos, cuida no que pensas e como pensas, porque pensar é conversar com os espíritos. Então, nos recordando que também o pensamento é sintonia, que o pensamento
é estabelecer a convivência com este ou aquele nível de espíritos, e que na base de construirmos uma convivência espiritual melhor, nós precisamos de um trabalho ativo de vigilância dos nossos pensamentos e emoções. Então, voltando ao Evangelho, lá no Getsemane, né, aqueles momentos antes de ser preso, quando Jesus se afasta para orar, e depois retorna e reencontra os espíritos, os discípulos adormecidos, ele os desperta, né, e desperta também na questão espiritual para lhes dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Que Jesus sabia que a inferioridade daqueles que ainda habitam a terra, a inferioridade espiritual dos seus espíritos, e certamente a nossa, que talvez, provavelmente é muito maior, e ele nos diria essas mesmas palavras. Ele sabe, né, no popular, que a carne é fraca. Ele sabe que a nossa inferioridade, se não for vigiada e não receber uma atuação de maneira ativa e positiva, nós corremos, a nossa tendência é fracassar. A nossa tendência pelo nosso passado, pelas ações e reações automatizadas em nós, de regra nós vamos reagir ou responder de uma maneira inferiorizada. Ele sabia ali que logo à frente, na hora da provação, Pedro iria negá-lo. Ele sabia que os outros iam se dispersar, iam fugir, temendo consequências mais graves como as que ele estava sofrendo. Não por maldade, mas também por falta de vigilância. Eles iriam dar como resposta a resposta automática da sua inferioridade espiritual, do seu atraso espiritual, que eles só superariam lá na frente, quando as provações que os aguardavam despertariam neles virtudes adormecidas e os tornariam heróis da disseminação do evangelho pelo mundo todo. Então, a gente sabe, o corpo cansa, né? A nossa mente divaga, as emoções vão se alterando durante o dia com uma notícia que nós recebemos, com alguma coisa que nos acontece de alguém, ou alguém que nos fala alguma coisa, ou eventualmente até uma influência espiritual de algum espírito que está ali conosco, ou que passa por nós, mas momentaneamente nos influencia. Se nós não temos a vigilância constante, nós vamos nos deixar levar por essas provocações do mundo. Nós vamos nos deixar levar ao sabor do vento espiritual. Vigiar é observar a nós próprios e retomar o leme do próprio futuro, o leme da conduta. É observar-nos constantemente e nos trazermos de volta ao caminho correto. Não nos deixarmos, enquanto espíritos, não nos deixarmos andar como bêbados, que vão andando cambaleantes,
e vão sempre assumindo a estrada mais simples, os atalhos para onde o vento ou suas fraquezas os dobram, os torcem. É compreender no momento em que somos influenciados ou nos vem o pensamento do homem velho, que aquilo está equivocado e que precisa ser impedido ou transformado, sublimado em algo melhor. É como na parábola, como é que é, das 10 virgens, né? Em que 5 delas não conservam, né, suas lâmpadas acesas, né, numa conotação espiritual, e 5 delas são insensatas e deixam apagar a chama, né, e perdem a oportunidade ali né, se usa a linguagem de quando o noivo chegou, as prudentes estavam prontas e as insensatas, distraídas, perderam a oportunidade. É claro que isso é uma linguagem simbólica e que se está nos querendo dizer que quantas vezes nós também deixamos apagar a nossa chama interior, a nossa busca pela espiritualidade superior. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de renovação justamente porque estávamos distraídos com os apelos do mundo? Quantas vezes ouvimos a voz do mundo e nos esquecemos dos nossos valores e do nosso compromisso com a nossa transformação? Quem de nós poderá garantir quanto tempo nos resta nessa jornada? E aí vamos nos recordar lá em Marcos, capítulo 13, versículo 33, quando mais uma vez Jesus nos traz a questão da vigilância. E ele nos diz: olhai, vigiai e orai. Acrescentando aqui o olhai, como que a nos convidar a também não só olhar para dentro, mas olhar para fora. O que está acontecendo com o mundo e como o mundo muitas vezes está me chamando de uma maneira equivocada e eu preciso conseguir reconhecer pela minha vigilância que esse chamado é um chamado que me levará a resultados equivocados, a erros. E aí Jesus, então, né, retomando, vai dizer: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o tempo. Aqui está um convite à constante prontidão. Jesus não diz vigiai e orai e olhai enquanto estais no centro espírita, quando estiveres na obra de caridade, quando estás na presença do teu inimigo. Ele nos diz que esta vigilância tem que ser constante. Por quê? Porque não sabeis quando virá o tempo. E justamente talvez nós não saibamos quando o tempo chega, quando chega a provação, quando chega a dificuldade, justamente porque Jesus nos quer vigilantes permanentemente. Porque nós não sabemos quando a tentação chegará. Nós não sabemos quando vamos encontrar alguém na rua que nos agredirá. Nós não sabemos quando talvez tenhamos
um problema no trânsito, ou quando alguém nos ofenderá, e se não estivermos vigilantes, faremos algo que nos comprometerá de uma maneira extremamente gravosa, nos atrasando em muito tempo a nossa evolução. Então, Jesus não só nos remete à importância da vigilância, como nos sublinha que essa vigilância tem que ser feita e exercida de maneira constante, sem distrações, porque não sabeis quando virá o tempo. A doutrina espírita nos traz complementos importantíssimos a isso. Allan Kardec vai nos recordar com todo o Evangelho segundo o Espiritismo, e vai nos lembrar que a oração é um complemento natural da vigilância, porque aquele que ora se fortalece, e quem está em oração está vigilante, naturalmente. Vigiar é aplicar a força que a oração nos dá. As obras de Chico, Emmanuel, André Luiz vão nos lembrar da necessidade de nós exercermos essa higiene da alma, a vigilância como sinônimo de higiene da alma, porque assim como a gente lava o corpo diariamente, é importante limpar a mente e o coração das impurezas invisíveis, das nossas imperfeições, nosso orgulho, nossa irritação, vaidade, ressentimento. E é importante que a gente se mantenha vigilante para conseguir identificar essas imperfeições. Porque se nós não estivermos vigilantes, nós, muitas vezes, passaremos anos e anos da nossa jornada espiritual cegos para as nossas próprias imperfeições. Então, né, recordando, falando em André Luiz, né, lá na obra Sinal Verde, né, ele resume numa única frase, né, vigiai sempre, sobretudo a ti mesmo. Então, nós precisamos exercer constantemente a vigilância. Muitas vezes nós temos andado pelo mundo preocupados com as coisas que acontecem no mundo, preocupados em vigiar a conduta do irmão, vigiar a conduta do próximo. Mas o convite da vigilância que Jesus nos dá, da recomendação da vigilância, é algo extremamente profundo e é um convite ao mergulho interior. Vigiar é muito mais do que estar alerta aos perigos externos. Vigiar é viver num estado de constante presença em relação ao nosso espírito. É cultivar constantemente a consciência espírita, a consciência desperta. É conseguir abrir-se ao Evangelho em cada detalhe da vida. É recordar do Evangelho em cada circunstância da vida. A vigilância é um convite constante à nossa renovação interior e à nossa evolução. Aquele que vigia, a cada manhã encontra um ensejo para recomeçar em outras bases. Quem vigia em cada desafio, vê a oportunidade do aprendizado.
Aquele que vigia em cada encontro acaba por perceber que ali está uma oportunidade de amar. Sabemos que o passado não retorna, que o amanhã ainda não chegou e que dependerá em grande parte das nossas próprias ações, e concluímos então que o momento de vigiar é agora, é no presente. É importante recordarmos, enquanto estamos a caminho ainda, que a recomendação da vigilância é um convite a vivermos a vida sem as distrações do mundo, mas concentrados constantemente no Evangelho e na nossa tarefa de autoaprimoramento e de evolução. Vamos mais uma vez agradecer ao Mestre Jesus e aos Espíritos amigos pela presença amorosa, que possamos ser abraçados pela vibração amorosa e amiga dos Espíritos da corrente de paz e amor, que nossas dificuldades e problemas possam ser acolhidos e que nós sejamos inspirados a uma melhor resolução daquilo que nos cabe agir para amainar os nossos caminhos e as dificuldades, não só nossas, mas também dos nossos irmãos. Que os bons amigos espirituais nos acompanhem, nos inspirem constantemente. Que nós possamos cultivar a cada dia mais e melhor a vigilância interior em prol da nossa própria evolução e da paz de todos quantos caminham conosco. Muita paz a todos e que assim seja.